não quero nada. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tire-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem em conquistas das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guardem-na. Eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, eu sou doido, com todo direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não me peguem no braço, eu não gosto que me peguem no braço. Eu quero ser sozinho. Eu já disse que sou sozinho. Ah, que maçada querer que eu seja da companhia. Deixe-me em paz. Eu não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, eu quero estar sozinho. Ai de mim, precisa sempre um gemido grego para começar esse programa. Provocações de novo. Atenção, hein? Atenção. Veja. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Vocês obviamente já perceberam que esse é um vídeo diferente dos demais, não só pela abertura, mas também pelo cenário, também pelo logo, pela estética diferente. A gente vai aproveitar esse final de ano, pessoal, e aí eu vou compartilhar com vocês esse momento, para fazer uma série de especiais, né, de final de ano. A gente já está gravando algumas entrevistas até para 2023, mas eu acho necessário a gente tirar um tempo nessas últimas 2 semanas do ano, né, essa última semana, principalmente a 1ª de janeiro, para trocar uma ideia sobre outras coisas, e aí talvez é um momento não só de eu expor os convidados, as histórias deles, mas contar um pouco da minha e contar um pouco das minhas influências, em grande parte para montar esse projeto. Esse cara que apareceu aí na tela, o Antônio Abujamra, talvez tenha sido a principal influência nesse projeto, especificamente, e provavelmente uma das principais influências numa estética e num comportamento que eu gostaria de ter no futuro. Muitas vezes, ao me pegar imaginando eu mais velho, eu adoraria ter a capacidade que ele tem de se expressar livremente. E aí não é uma questão de livre no sentido mais cotidiano, que a gente às vezes vê em podcast ou discute, né, de falar qualquer coisa, mas é de uma certa, como o nome do programa diz, uma certa provocação. Você ser um provocador a algumas discussões, a alguns momentos, e muito do que ocorreu nesse programa, muito do que acontece nesse programa, influenciou diretamente o NS Podcast na sua formação e na sua construção. Então, eu acho que a primeira reflexão que eu gostaria de passar no final desse ano, e entre uma reflexão e uma homenagem, é olhar para este programa, olhar para o Provocações, olhar para algumas situações e fazer uma reflexão sobre pontos que foram marcantes para mim, e compartilhar essas reflexões com vocês. Acho que a primeira parte que a gente pode trocar de ideia, ela está muito relacionada a essa abertura que ele sempre fazia, e aí você tinha, em alguns momentos ao longo dos anos de programa, foram vários, você tinha ou o poema no final, ou o poema logo no começo, como foi o caso daí dessa entrevista com o Luiz Felipe Pondé, né? E eu vou ficar tomando meu cafezinho, que eu fiz a besteira de comprar um extra forte, e não é o melhor dos cafés que eu já tomei, né? Então
Fica aí a dica, não mude o café. Depois você acha um ideal, não mude. Com relação a essa abertura, geralmente ele fazia esse preâmbulo, geralmente com poema, ou já começava com ai de mim, provocações, é necessário um gemido grego para falar provocações. E nesse cenário que a gente observa, né, trazer isso abertamente, essas reflexões, esses pontos, essas coisas que são questionadoras, eu acho interessante demais e sempre me agradou. Esse programa passava na TV Cultura com o Antônio Abujanra, eu era adolescente, né? Adolescente entrando na fase adulta. E sempre foi um programa que me marcou muito. Assim, foi um programa onde tanto os poemas quanto toda essa estética criada sempre me marcou bastante. E uma das coisas que eu acho que me marcou muito, e talvez tenha sido um ponto de ligação muito forte, tenha sido um ponto que ele falava sempre, que era idolatrar a dúvida, né? Era o local de idolatrar a dúvida. E eu sempre fiquei com isso muito na cabeça, e aí eu acho que vale a pena um próprio programa do Abujanra falando sobre isso aqui para vocês. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre. Coragem. Esse para mim é um ponto muito importante de discussão e é um ponto muito importante que eu levo para toda a vida, de fato. Às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, eu trabalho com futebol, né? Então, né, é tema cotidiano de muita gente. Às vezes as pessoas perguntam do tipo, poxa, mas você deve saber muito de futebol, né? E confesso para vocês, por mais que isso possa ser um tiro no pé academicamente ou em termos curriculares, não sei. De fato, não sei. Sei muito pouco, se sei muito pouco. Justamente porque toda vez que você vai aprofundar nesses conteúdos, nos temas, é muito difícil você chegar à conclusão que você sabe. É muito difícil chegar a essa conclusão. Você acaba estudando, você acaba indo, e mesmo você aprofundando no sentido de seguir uma carreira acadêmica ou algo do tipo, você acaba tendo um conhecimento diferente. Então, muita gente vai tentar observar as coisas numa certa superficialidade e abarcar uma série de coisas, mas todas mais rasas. E é uma estratégia, não estou falando bem ou mal dela. E tem gente que vai olhar para um determinado ponto dessa malha de conhecimento e vai tentar saber isso mais aprofundado, né? E talvez ao longo desse processo de aprofundar, você deixe de saber todo o restante que está ali na parte de cima também. E aí a gente chega num consenso de que, mesmo em uma estratégia ou em outra, a tua capacidade de conhecimento sobre tudo, acerca de um assunto ou de todos, ela é muito pequena, de fato. Então, você acaba tendo noção de uma coisa muito importante quando você estuda seriamente, que é da tua limitação. Da limitação que você tem ao estudar, da limitação que você tem ao ler um livro, ao ouvir uma música, enfim, de um conjunto de limitações que você tem. Eu acho sempre muito importante entender essa idolatria, a dúvida, não só como marketing barato, né, de eu sou um questionador, ou eu sou um pensador, não é nada disso. Mas é questionar tudo. Assim, é ter a plena convicção de que, dado que você não saiba,
100%, boa parte das coisas que você pode saber pode não estar no contexto correto. Então, se faz necessário sempre idolatrar a dúvida, como ele coloca, ao longo de acho que 8 ou 9 anos de programa. E para além desse idolatrar a dúvida, idolatrar a provocação, idolatrar esse processo de poder discutir livremente os assuntos dentro de uma cordialidade, dentro de uma regra, né? As regras sociais, elas não impedem os assuntos em alguns momentos, obviamente, mas elas se fazem necessárias com cuidado, com zelo e com atenção. E nesse cenário, ao longo de anos e anos de provocações que o Antônio Abujamra fez, eu tenho a plena convicção de que isso foi muito bem feito. Eu vou para um outro poema que ele coloca, e eu vou passar vários desses, porque são as partes que mais me chamaram a atenção e mais me provocaram ao longo desse programa, muito no sentido de gerar algumas reflexões, tá? E aí eu vou compartilhar essas reflexões com vocês e a gente vai vendo e refletindo junto sobre diferentes aspectos também. Então, mais Antônio Abujamra na tela de vocês e agora mais um coragem. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida
não vale a pena. Sei que eu me proponho algumas ideias que eu não faço ideia de que vai acontecer ao longo do processo e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu acho que fazendo uma reflexão pessoal sobre isso é complicado. É complicado porque, honestamente falando, esse foi um dos poemas que eu ouvi, né, já no dia que foi ao ar, e tenho isso salvo nas galerias do YouTube para ouvir várias vezes. E talvez pelo excesso de ouvir esse poema e o excesso de um certo constrangimento que ele me causa, talvez isso seja um sinal muito claro de que a busca é por algo que falta, né? Como boa filosofia. Ao longo da vida, talvez eu não tenha tido coragem em fazer esse processo de mude mais comece. Talvez eu arrisquei bastante, não tenho dúvidas quanto a isso, mas talvez me falte ter arriscado mais. Assim, não que eu tenha ficado necessariamente em uma zona de conforto, mas por vezes eu acho que eu negociei demais a minha zona de conforto. Por vezes eu acho que eu negociei demais isso. Eu acho que se eu olhar para quando eu tinha 17, quando eu ouvi esse cara falando na TV Cultura, eu acho que grande parte das reflexões que eu possa fazer nesse momento, ouvindo ele novamente, é que eu arrisquei, mas arrisquei pouco. Eu sempre fui, no jogo da vida, alguém muito pragmático ao fazer as coisas. Alguém sempre de um raciocínio muito lógico, de um raciocínio muito certinho, e acho que por vezes faltou ter dado a cara a tapa de fato, ter começado a mudar, ter começado a quebrar os hábitos, feito coisas diferentes, e é muito complicado chegar ao final do ano, chegar ao final de alguns ciclos, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês em alguns vídeos que saíram ou vão sair, né? Já saíram ou vão sair, que eu estou de mudança de Viçosa voltando para Jacareí e provavelmente vou para Limeira até final de janeiro. É sempre muito numa perspectiva de voltar às origens ou voltar sempre a um ponto de conforto. E talvez isso me incomode bastante. Isso me incomode bastante porque nesse cenário que a gente vem caracterizando de tentativa, de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, eu sou um cara competitivo pra caramba. Mas aprendi a ser muito pragmático na competição, como um meio de competir de forma a, entre aspas, validar as minhas principais características. Então, nesse cenário todo, talvez tenha faltado de vez em quando arriscar. Arriscar um pouco mais, errar um pouco mais, quebrar a cara um pouco mais. Eu acho que por vezes eu fui muito pragmático e rendeu muito menos. Muito por uma insegurança minha, muito por um certo processo de insegurança social mesmo, né? Eu nunca fui pertencente a grupos, socialmente falando. Eu sempre perambulei pelos grupos, mas nunca pertenci a um. E nesse cenário você acaba querendo agradar todo mundo, por vezes, mesmo inconscientemente. Não é nem uma questão de perceber isso, mas é ter a convicção ou ter um certo ponto de que agradar a todos faz com que você possa perambular por esses diferentes grupos. E talvez tenha faltado arriscar algumas vezes mais, né? Talvez tenha faltado arriscar algumas vezes mais
Talvez tenha faltado entender melhor como o jogo ocorre, né? Como o jogo da vida ocorre. Talvez eu tenha, e provavelmente, né? Talvez eu tenha entendido um pouco errado o processo. Talvez eu tenha entendido um pouco errado o processo. Talvez eu tenha entendido muito mais sobre o ideal que as pessoas criam do que necessariamente sobre as regras que o jogo da vida tem. E aí é um grande ponto que se faz necessário as mudanças e o processo de evolução contínuo. E sobre isso e sobre outros pontos, vamos a mais um, né? A gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Por isso que eu gostava muito desse programa. Eu acho que é muito desse cenário que a gente pode observar, e acredito que muita gente que esteja me ouvindo agora compartilha muito, não da vida, porque cada um vai ter uma vida singular, mas compartilha muito dessa reflexão, desse ponto de vista de que as coisas vão se mantendo e você vai acostumando. E aí vale um pouco o ponto da gente fazer algumas reflexões aqui. Eu sempre fui um cara de muito tempo de trabalho, tá? Então quem me conhece sabe, basicamente eu acordo 6 da manhã mais ou menos, vou trabalhar até mais ou menos 8, 9, 10 horas da noite, a depender do dia e do cansaço, de segunda a segunda, durante pelo menos desde os 17 anos ali, eu tenho certeza que eu faço isso. E sempre, obviamente, fui o bom aluno de sala e afim. Fui o nerdzinho que todo mundo possa imaginar que eu fui. Nesse cenário todo de uma busca por um rendimento, de uma busca por uma performance,
eu acho que teve muito desse acostumar. E talvez eu tenha me perdido em determinados pontos da vida justamente pelo acostumar que você teve. Acostumar a determinadas coisas, acostumar a determinados pontos, acostumar a determinados ritmos de vida e principalmente acostumar com determinadas estratégias. Então, assim, haviam estratégias ou possibilidades que me eram muito desafiantes, onde provavelmente uma questão de status eu perderia rapidamente, e por vezes eu abdiquei de fazê-las justamente pelo medo de perder um determinado status que nem se bobear nem eu tinha, pelo menos para um grupo que se bobear nem se importava tanto. Então, assim, num cenário onde a gente se encontra e nas provocações que vão gerar, eu acho que tem um ponto de a gente acaba tendo dois sistemas de busca, né? Uma busca pelo prazer, que é natural, e outra que é tão natural quanto uma busca por evitar a dor, né? Por evitar momentos de dor. E eu acho que existe um equilíbrio, ou deve existir um equilíbrio nesse sentido, mas muito provavelmente eu tenha pendido a balança muito mais para o lado de evitar a dor do que necessariamente buscar felicidade. E num cenário onde você evita muito a dor, é natural que te acabe nesse cenário que a gente está, ou que eu estou agora para vocês. Sozinho, isolado em casa, trabalhando offline, trabalhando aqui via computador, né, via redes sociais, mas sem ter muita perspectiva de comunicação. Então, assim, essa questão de alto rendimento, alta performance, blá, 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 quando você leva isso ao pé da letra com todas as convicções, você acaba tendo um isolamento muito grande. E a gente acaba observando ou analisando algo a partir de uma via muito mais de evitar o sofrimento do que necessariamente de buscar a felicidade. E falta um equilíbrio, falta dar a cara a tapa e ver se quebra a cara de vez em quando. Então, acho que é um ponto importante que traz reflexão e, obviamente, eu vou a mais um. Né? Deixa eu só ver aqui, antes da gente ir a mais um poema dele, né, e fazer a reflexão, eu vou... ok. Nunca conheci quem tivesse levado. Eu vou voltar um pouquinho, que eu acho esse poema lindíssimo, e a gente vai para os dois últimos poemas antes da parte final, e aí eu vou compartilhar a câmera de novo com vocês. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reres, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Sou vil, sou reres como toda a gente. Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. E quem diz que busca é porque não tem. Fernando Pessoa, Fernando.
E aqui, nesse daqui, eu vou fazer reflexão já no final, depois desse, porque esse aqui é mais longo, tá? Teve um momento do Provocações que o Antônio Bujoca recitou, né, Fernando Pessoa, Tabacaria, durante 12 minutos na TV aberta. E eu achei isso uma coragem muito grande, você passar 12 minutos na TV aberta recitando poema, falando sobre algo que muito provavelmente muita gente não teve interesse de ouvir, né? Naquele momento. Então a gente está falando de um cenário onde provavelmente você tinha o Super Pop passando na Rede TV no mesmo horário, você tinha filme na Globo ou algum programa, você tinha na Band algum jogo de futebol passando, ou algum outro entretenimento, algum reality show, alguma coisa do tipo. E na TV Cultura, com esse cara, você tinha o Provocações, mas o poema Tabacaria recitado inteiro. E eu acho que a maior provocação que a gente pode fazer em alguns momentos é replicar os mestres. Então, para a gente finalizar os poemas, né, antes da gente ir para a última parte de reflexão, eu vou colocar ele falando o poema Tabacaria na íntegra também aqui. Talvez a maior homenagem que eu possa fazer a um provocador é deixar que ele faça a maior provocação dele ao longo do tempo. Então, vou fechar o meu microfone e a gente vai ouvir Tabacaria completo. Pessoa. Realmente o grande poeta que influenciou toda a minha geração. Um dos maiores poetas de todos os tempos. Escreveu um dos maiores poemas da língua portuguesa, Tabacaria. Não deve haver nem em Lisboa um programa de televisão que tenha dito Fernando Pessoa mais do que nós aqui em Provocações. Mas nunca tínhamos dito inteiro Tabacaria, esse grande poema da língua portuguesa. Nunca, mas só até hoje. Vocês vão ouvi-la. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa. Eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso,
Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, nós conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a Terra inteira, mas o sistema solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha, que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha, que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, pro decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre, nefasta, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, tudo isso, seja o que for que sejas, se podes inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Eu olho a cada um os andrajos, as chagas, a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem acreditasses, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fez de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada,
Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta, ficou à porta. Eu olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Eu sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Depois, eu deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, eu levanto-me da cadeira, vou até a janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Ele era foda, né? Eu acho que aí pegando, obviamente, os últimos dois aí que a gente viu, né? Tanto o Poema em Linha Reta quanto esse, Tabacaria. Eu acho que muitas vezes a gente leva muitas coisas a sério e talvez um dos erros, sei lá, qualquer coisa do tipo, que eu tenha feito seja justamente esse ponto. Dar muito valor a coisas que talvez não existirão daqui a algum tempo, né? Dar muito valor à profissão, não seja ruim, mas quando há um exagero, obviamente isso te faz mal. Dá muito valor ao que as pessoas vão poder observar de você ou a opinião que elas vão ter. Dá muito valor
há coisas que a gente acha que a gente vai deixar um legado ou qualquer coisa do tipo, e aí você se defronta de que grande parte da comunicação que você faz é para pouca gente. Poucas são as pessoas que querem te ouvir, poucas pessoas vão ouvir esse programa ao longo de 45 minutos. E aí você se defronta com alguns pontos de que o legado que você deixou, você nem tem controle sobre ele, né? Talvez as pessoas no futuro possam fazer algo para perpetuar, mas elas não perpetuarão o legado que você deixou, o conteúdo que você deixou, mas elas vão perpetuar isso que a gente está fazendo agora, que é a perspectiva acerca de algo. Então, o que a gente está mostrando hoje talvez não seja nem tanto do Antônio Abujamra, talvez seja a minha vivência a partir das coisas que ele produziu. E talvez quem esteja aí me ouvindo não fará reflexões sobre a minha vida, mas sobre a perspectiva que vocês tiveram acerca de um relato meu. Talvez quem esteja aí do outro lado possa entender ou compreender alguns pontos, mas é só uma questão de coincidência. Basicamente, a gente está entendendo pontos diferentes sobre vidas diferentes e achando coisas em comum por uma certa empatia que a gente possa criar. E se faz necessário entender, ao questionar tudo, a idolatrar a dúvida, como ele coloca lá no começo, que há uma finitude nesse processo. Essa finitude é importante para te dar peso adequado para as coisas. E talvez ao longo da vida a gente acabe errando muito no peso que a gente oferta a cada uma dessas coisas. Eu imaginei que esse programa fosse um pouco mais alegre, confesso para vocês quando eu tive a ideia. Prometo que os próximos serão, tá? Os próximos temas não são tão densos assim, suponho eu. Mas finalizando esse programa, ou indo para o final, né? Havia uma parte do programa que particularmente era a minha favorita, que era quando ele perguntava aos convidados o que é a vida, né? É óbvio para quem acompanha aqui o NS Podcast que a última pergunta que eu faço, o que você quer da vida, né? Tem muita influência direta dessa pergunta que ele faz. E eu acho que vale a pena te acompanhar algumas respostas, poucas, 4 respostas que eu separei. Se não me falha a memória, do Clóvis, do Karnal, do André Abujamra, filho do Antônio Abujamra, e do Eduardo Stablish, que é um ator, comediante, ator, humorista, enfim. À época trabalhava no Pânico e depois de algum tempo foi para a Globo e lá ficou. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar isso para entender um pouco de algumas reflexões que ficam e da parte central, que é idolatrar a dúvida. Então vou compartilhar minha tela e tacar o play no vídeo. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida?
Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Valeu, querido. Eu acho fantástico. Tanto a pergunta quanto a repetição da pergunta, né? Eu acho fantástico. E aí a gente vai para mais uma última pergunta para acabar a nossa diversão. Leandro Carnal. O que é a vida? Bom, as respostas são variadas. Para mim, a resposta também já foi variada, ela já foi difícil, ela já foi complicada, cheia de complicações falsas ou reais. Hoje é um momento muito melhor, porque a maturidade me trouxe neste momento uma estabilidade pessoal para poder colocar as coisas em perspectiva. Então hoje a vida para mim está junto às pessoas que eu amo. A vida para mim é profundamente o ato de descobrir coisas pela leitura, o ato de descobrir coisas pela arte, o ato de viajar e encontrar pessoas diferentes, a descoberta dessas coisas, poder ajudar pessoas, coisas pequenas, não épicas, não grandes questões. Aquele projeto de vida que Sartre falava e que me seduziu no início da minha carreira, eu acho que hoje um projeto de vida começa de manhã e vai até a noite e se recupera ou não no dia seguinte. Mas essas pequenas coisas, hoje eu me permito. Há alguns meses passando por uma casa e vendo um pé de ipê amarelo, inteiramente coberto de flores, eu parei o carro, desci e fui fotografar o ipê. Isso eu não faria há 30 anos. Poder fazer isso, olhar sobre um ipê em flor, neste momento é minha resposta. A vida é feita dessas pequenas e aparentemente banais coisas que me deixam feliz, como fotografar um ipê em flor em pleno apogeu desta floração. Leandro, o que é a vida? Again, não cheguei ao ponto que eu acho que é isso. Por exemplo, está tentando me definir diante da sua pergunta, me esforçando para achar uma palavra ou uma frase de improviso sobre algo que eu não tenho domínio ainda, porque provavelmente me falta, Antônio, a última de todas as descobertas, a mais densa de todas, que é a morte. Talvez eu possa responder naquele momento que Vieira diz que se fecha atrás de nós uma porta eterna e se abre outra eterna e eu estou no meio dos dois caminhos e não posso retroceder e tenho medo de avançar. Neste momento eu poderia definir o que foi a vida. O que ela é um processo que eu ainda estou descobrindo bastante. E ela mudou tanto para mim, tantas vezes nesses anos, que eu ainda acho que pode ter coisa muito interessante pela frente. Eu vou passar direto para as outras também e a gente faz uma reflexão final já depois das falas de cada um. Não faça isso. Eu vou terminar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, atenção. Por favor. Esther Bridge. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse pra mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida pra mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas pra mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu não levanto porque eu sou mais velho. Isso é sacanagem, cara. Qual Isso é sacanagem. Eu vou sair mal. O que eu fiz? Me autografa pelo menos o lenço seu, me dá alguma coisa. Hã? E não chorei? Sem chorar, para eu limpe as minhas lágrimas, pelo menos. Fracassei. Muito obrigado, tá?
Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. André, Antes da gente ir para a última, vale a pena o registro. Tem essa entrevista completa no canal da TV Cultura, se não me falha a memória, ou no canal Provocações, que aí eu acho que tem os vídeos do Marcelo Taz e deve ter os vídeos também do Antônio Bujanra lá. Assistam a entrevista com o Eduardo Sterblich, é genial essa entrevista, tá? Acho que popularizou a entrevista dele no Jô, né? Acho que a primeira entrevista ou a segunda entrevista que ele fez no Jô, mas deem uma olhada nessa entrevista, quem gosta dele, né, do próprio Eduardo Sterblich, e também quem gosta de uma boa entrevista vale a pena assistir, tá? Vamos para a última de hoje, sobre o que é a vida. o que é a vida? A vida, papai, é uma causa perdida e eu acredito no que você me disse desde pequeno hoje. André, o que é a vida? A vida é o amor que eu sinto pelos meus filhos e por você. André, o que é a vida? A vida é uma causa perdida. Tá bom, então dá aqui um abraço pro velho. Essa também é uma outra entrevista que vale a pena, caso vocês gostem da primeira que eu indiquei, que nada mais é do que ele com o filho dele, né? O Antônio Bujanra com o André Bujanra. O André é um músico muito foda, muito bom. Vale a pena vocês também irem atrás do trabalho dele. Também é alguém fantástico também para ver entrevistas, para ouvir o que ele produz. Também seguiu a parte artística com um brilhantismo imenso. E para a gente finalizar, pessoal, obviamente eu não vou responder o que é a vida, né? Por mais clichê que possa parecer, eu não vou fazer. Eu vou, acho que expressar algumas opiniões, alguns pontos aqui. Ao longo desse período no NS, tanto no NS Soccer quanto agora no NS Podcast, vocês têm contato com uma versão mais roteirizada minha, de alguma maneira. Roteirizada, que seja pelos assuntos ou que seja pela conversa e pelos caminhos que as conversas podem ir a partir de um momento que vai ter uma determinada interação. Em alguns momentos, saibam que o que está aqui na tela, o que vai estar aqui na tela, o que vai estar nos outros projetos que a gente for fazer, eu vou tentar ser a versão mais próxima do que eu tenho para ofertar. Assim como a gente colocou lá no começo, e questionar e levantar esses pontos de questionamento, essas versões mais completas eu confesso para vocês que não sei se são as melhores versões que vocês vão encontrar de um ser humano. Não sei se essas versões vão ser interessantes para todos ou para alguém, mas é o que eu tenho. Talvez ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada, onde eu busquei muito status, onde eu busquei muito sucesso, onde eu busquei muitas coisas e vou continuar buscando, faz parte do ser humano, faz parte do processo de natureza dele. Mas nesse cenário, talvez o que me resta para os próximos 30 anos, né? Já completei 30, para os próximos 30, é ofertar isso daqui. Ofertar para vocês que estão aí do outro lado esse água. Se vocês gostarem, bem; se vocês não gostarem, é um direito constitucional de cada um em seguir. Mas eu acho que é hora de, grande parte das vezes, e aqui tem sido um ponto muito legal no NS Podcast por conta da vivência, dessa troca de ideia livre com as pessoas, de tirar um pouco a máscara e de demonstrar algumas fragilidades, alguns pontos, algumas emoções que às vezes no dia a dia a gente acaba não demonstrando, né? Eu não lembro de ter falado para as pessoas que eu gostava desses poemas. Eu não devo ter colocado no Instagram, alguma coisa do tipo, mas assim,
dá mais um ar chique para as publicações do que necessariamente um ar de reflexão. Fica mais legal você falar que gosta de coisa cult do que necessariamente você parar para ouvi-las e refletir. Nesse cenário, o que eu vou ter para oferecer para vocês no próximo ano e em todos os outros que esses projetos durarem e outros projetos passem a durar também, é isso daqui. Sou eu. Para além disso, o que eu mais vou poder ofertar para vocês é tentar ouvir vocês. Não no sentido de satisfazer uma demanda de mercado de vocês, do tipo, vamos trazer mais polêmicas, vamos fazer cortes. Não é esse o ponto. Mas ouvir mais vocês no sentido de tentar entender o que para vocês é importante e tentar respeitar cada um de vocês que estão aí do outro lado. Seja na conversa, que a gente possa vir a fazer aqui, ou até mesmo nos comentários, nas interações em redes sociais. Espero muito que essas referências que eu mostrei para vocês e outras referências que a gente vai mostrar ao longo desse caminho estejam presentes e a gente possa trocar uma ideia de fato livre. Desde já vou agradecer vocês pelo carinho com o projeto, pelo crescimento com o projeto. Honestamente, eu não esperava que crescesse da maneira que vem crescendo. Não por qualidade, ou não por... mas eu não imaginei que as pessoas fossem de fato destinar tempo para isso. Fiz porque gosto de fazer, fiz porque é o meu tesão fazer essas coisas. E que ao longo desse próximo ano a gente possa continuar se provocando, né? Vocês através das demandas, das questões, das reflexões que vocês façam, dos convidados que venham aqui, e eu através das minhas reflexões, dos meus momentos, das minhas vivências que eu vou compartilhar na medida do possível, óbvio, com vocês aqui. Então, nesse primeiro programa especial de perspectivas desse final de ano, eu vou expor essa grande essa grande referência para mim, que é o programa Provocações, que é o Antônio Abujanra, que talvez seja o grande cara que eu tenha me inspirado ao longo de todo esse processo de NS Podcast para formular. E espero muito que, sabendo das referências, as pessoas possam não perceber o Antônio Abujanra ou Provocações dentro do NS Podcast, mas possam ter a curiosidade de sair do meio de um vídeo nosso, sair ao final de um vídeo nosso, e ir até ele, e ir até as entrevistas que ele fazia, ir até os conteúdos que ele fazia, e possa consumir ou voltar a consumir. Talvez essa questão do legado seja muito difícil a gente perspectivar, porque dificilmente a gente vai ter a convicção muito clara do que o autor queria ao realizar as coisas naquele momento. Mas que a gente possa manter vivas as memórias que nos marcaram até o momento que forem necessárias para a humanidade de alguma maneira. E hoje tento fazer isso colocando esse programa no ar para vocês aí do outro lado. Combinado? A gente vai ter outros programas especiais. A gente vai ter um especial com a presença da Monja Cunha, é foda, né? De entrevistas da Monja Cunha, similar ao que a gente viu agora do Antônio Abujanra. A gente terá um sobre os filósofos mais contemporâneos, Cortella, Karnal, Pondé, Clóvis de Barros Filho, e teremos um sobre esportistas, sobre performance, também nessa sequência de canal aí, nessa última semana de dezembro, primeira aí de janeiro, para a gente poder trocar uma ideia livre e eu também deixar os convidados curtirem o Natal e Ano Novo com as famílias e, é claro, a gente poder continuar produzindo, trocando uma ideia ao longo desse período. Combinado? Então, pessoal, um grande abraço, muito obrigado de coração por todo o carinho com o projeto, por todas as reflexões, por todos esses momentos que a gente tem tido e até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu.